todos muito bem-vindos em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, essa igreja que recebe a todos vocês, claro, os membros da igreja, mas também nossos convidados e visitantes, os que estão aqui e também os que estão participando deste culto desde já, nossos internautas e também os radioouvintes. Como é bom estarmos juntos hoje, como é bom estarmos juntos segunda, terça e até sábado, isto porque o ministério da nossa igreja alcança todos os dias da semana e em diversos lugares. Peço a você para ficar em pé e compartilhar com quem está ao seu lado, à frente ou atrás, uma palavra de boas-vindas em nome da nossa igreja. Faça isso agora, se disponha a um ato de comunhão, que é também um ato de adoração. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à palavra de nossa igreja. O Senhor, que é o nosso pastor, já está nos acompanhando no dia de hoje e nos acompanhará durante todo o dia, assim acontecerá durante toda a semana. Que bom essa mensagem que vamos ouvir agora. O Senhor é o meu pastor. Dentro do culto nós temos um instante para repensar a nossa caminhada espiritual.
um momento em que nós fazemos uma avaliação de nós mesmos. E essa avaliação é sempre recomendada e desafiada na palavra. Amós 5, 21 a 24 diz assim, Deus falando: Eu detesto e desprezo as vossas festas, não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras, instrumentos musicais. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Duras palavras de Amós, quer dizer, das quais Amós se faz portador. Duras palavras de Deus através de Amós. Mas o propósito destas palavras é nos trazer para mais perto do coração de Deus. O propósito dessas palavras é fazer-nos arrepender das coisas que temos feito ou falado, ou até pensado, que contrariem a vontade de Deus. Portanto, nesta hora, neste culto, você tem essa oportunidade. Curve a sua cabeça e ore a Deus, pedindo que Ele mesmo torne o culto santo para você e para Deus nesta hora. Deus e Pai, nós queremos te agradecer o privilégio que temos de sermos teus filhos, o privilégio que temos, Senhor Deus, de andarmos na tua presença. Obrigado porque nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. E na tua palavra nos desafias a que prestemos um culto em que as nossas vidas sejam avaliadas diante de ti. Portanto, Senhor, no início desta reunião, nossa primeira oração é que o teu Espírito nos sonde, nos avalie, nos analise e, encontrando em nós, ó Deus, alguma coisa que divirja da tua vontade, que o teu próprio Espírito possa proceder à correção, que o teu Espírito coloque em nós um desejo irresistível de sermos santos como tu és santo. Abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, neste santuário, abençoa cada família, abençoa aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela internet, dispensando a todos nós os teus cuidados, as tuas bênçãos maravilhosas, a bênção de podermos ouvir a tua voz durante estes momentos, estas horas em que aqui passarmos. Fala-nos, pois, desafia-nos, melhora-nos, ó Deus. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Curve a sua cabeça ainda enquanto você ouve o prelúdio, que você esteja pedindo ao Senhor que fale ao seu coração ao longo deste culto.
Um dos retratos de Deus que o crente mais gosta de apreciar é o da sua fidelidade. Deus é fiel. E o hino que vamos cantar agora diz exatamente isso, é uma oração que se diz a Deus: Tu és fiel, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 25 do Inário para o Culto Cristão.
Nós vamos nesta hora orar a Deus, agradecidos a Ele pela sua fidelidade e porque Ele, na sua fidelidade, permite que nós também demonstremos a nossa. Vamos agradecer os recursos que Ele nos tem dado, que Ele tem colocado em nossas mãos. Irmã Sueli Bastos, a senhora pode vir aqui o microfone, orar a Deus, agradecendo a Ele a vida, a saúde, o emprego e todas as demais bênçãos que o Senhor tem dado. Grande e eterno Deus, nosso Pai, nossos corações se alegram quando estamos na Tua presença e viemos aqui para cultuar a Ti, Senhor. Aceita o nosso culto, a nossa dedicação e agora, Deus, aceita essas ofertas que estão sendo trazidas aqui. Que a administração desses recursos possam ser orientados por Ti. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Continue nos abençoando, ó Deus, abençoando aqueles que porventura estão desempregados, Senhor. Porque quão difícil deve ser a pessoa estar desempregada, precisando sustentar a sua família. Queremos te pedir, ó Deus, que tu possas socorrer nestes momentos difíceis. Continue conosco, aceita o nosso louvor, nossa adoração e prepare os nossos corações para receber tudo o que está planejado, ó Deus, para recebermos nesta manhã. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Como é costume em nossa igreja, todo primeiro domingo do mês, nós temos a celebração da Ceia do Senhor, e junto da celebração da Ceia do Senhor, nós também ficamos conhecendo aqueles que chegaram para a nossa igreja, ou estão chegando. Então nós vamos chamar aqui à frente nesta hora o primeiro vice-presidente da igreja, nosso irmão diácono Lincoln Antunes de Oliveira, e o primeiro secretário, nosso irmão Neilson Coelho. E esses dois irmãos, em nome da diretoria, em nome da igreja, receberão, cumprimentarão, abraçarão esses novos irmãos que vamos receber agora. Por exemplo, no dia... Nós recebemos por batismo no dia 28 de agosto, portanto, no domingo último, domingo passado, nossos queridos irmãos, e vou pedir que eles venham, quando chamados, aqui à frente, sentar no primeiro banco aqui, trazendo os seus pertences, sua Bíblia, sua bolsa, enfim, trazendo tudo para ficar aqui até o final do culto, tá bom? É um castigo que nós damos, não, é brincadeira, é um privilégio que nós damos para os membros que chegam, eles sentarem aqui no primeiro banco e serem apresentados à igreja. Arlete Chayana da Silva Miranda. Arlete está ali com seu bebezinho, e ela então foi batizada no domingo passado. Isabela dos Passos Nogueira. Isabela está aí? Está ali a Isabela. Isabelinha. A Isabela tem o pastor André, quando a batizou, domingo passado, disse umas coisas interessantes sobre a família, né? Vou pedir que a família fique de pé, o pai, a mãe, os irmãos ali, a irmã. Isso, essa família querida, irmãos, a menina se batiza, mas eles estão na iminência de se transferirem para outra cidade, não sei se já sabe qual é a cidade, ainda não sabem, são militares e sabem, os militares aguardam a orientação que vem de cima, né? Que vem de cima, dizendo, vá para São Gabriel da Cachoeira. Aí é castigo mesmo, né? São Gabriel da Cachoeira, que é lá na divisa do Amazonas com não sei o quê, nem sei, divisa com a Colômbia. Tá, obrigado família, Deus abençoe. Então essa menininha simpática é a Isabela, que foi batizada no domingo passado, não é isso? Então só lembrando que se os irmãos não virem mais a família na igreja, não houve nenhum problema, é que eles estão planejando essa mudança e ela já quis sair daqui batizada em nossa igreja. Que bom. E quando voltarem para o Rio, já sabem, o caminho é isso aí, Rua Frei Caneca, 525. O endereço desta igreja aqui, tá bom? Isabela dos Passos Nogueira foi ela. José de Carvalho, seu José de Carvalho. Família Carvalho aqui na igreja, irmãos, ela manda e desmanda. É uma benção essa família,
eles foram criados na igreja congregacional, desde pequenininhos, os pais já eram crentes, acho que os avós também já eram crentes, e um pouco foi para uma outra igreja, outro pouco veio para cá, e nós ficamos alegres porque ele, José de Carvalho, e também a sua irmã, a Regina está ali, Regina Maria de Carvalho também foi batizada. Era um batismo aguardado, fazia anos, né, irmão? Fazia tempo que o pessoal estava assim, vou me batizar, quando é que tem batismo da próxima vez? Eu vou me batizar. E aquilo foi ficando, e finalmente aconteceu no dia 28 de agosto, a irmã Regina Maria de Carvalho. E também Rebeca Letícia, cadê a menina? Cadê a Rebeca Letícia? Rebeca, filha da irmã Eliette Alegria. A Rebeca tem um nome grande, olha o nome da Rebeca, é Rebeca Letícia de Lima Costa Teixeira Alegria. Mas acho que ela não veio não, né? Para nossa tristeza, a irmã Alegria viajou, está viajando. Nós recebemos por aclamação os irmãos Marcone Pereira Brandão e a sua esposa Mônica Silva Brandão, está ali o casalzinho. O filho deles já foi batizado aqui, e eles estão vindo de uma unidade da Assembleia de Deus, no Brasil, aqui para a nossa igreja. Então, foram recebidos por aclamação na última quarta-feira. Ele se chama Marcone. É só lembrar quem foi o inventor do rádio. Então, foi ele. Não foi ele. Foi o xará dele. E a Mônica Silva Brandão, a esposa dele. Transferência, nós recebemos Silvânia de Paula Souza dos Santos. Silvânia está ali vindo, ela veio da Igreja Batista da Esperança, não, acho que é outro nome, né? Acho que foi da Renascença, acho que está errado aqui, da Renascença em Belo Horizonte, não estou vendo, está vindo lá, ela está vindo, irmã Silvânia de Paula Souza dos Santos. Enquanto a irmã Silvânia vai chegando aqui, eu quero chamar também um casal que foi chamado aqui algumas vezes, mas os dois trabalham às vezes no domingo e não têm podido estar aqui. É a Rejane e o Renato. Isso. Estava com medo de falar Henrique, Francisco, mas é Renato, né? É Rejane e Renato. Eles me falaram domingo passado sobre a situação deles, e eu falei, tá bom, domingo que vem vai ter recepção de novo. Vem aqui dar um abraço aqui, ó. Vem aqui dar um abraço no vice-presidente aqui, por favor. Recebeu o abraço dele. Nós não temos envelope para vocês agora, porque já recebeu. Ah, já receberam o envelope aí, ó. Isso, que maravilha. Então faltava essa apresentação aqui pública, né? Os dois são um casal jovem, casal trabalhador, né? E às vezes tem que trabalhar domingo também. Vários primeiros domingos não puderam estar aqui. E hoje, graças a Deus, estão conosco, participando dessa ceia, que eu acho que vai ser a primeira ceia que participam depois do batismo, né? O batismo de vocês foi que dia? Lembram? Junho. 26 de junho foi o batismo deles. Que bom, né? Tá vendo esse grupo bonito aqui, ó, né? Então amanhã já sabe, se passar por um deles na rua, qualquer praça, qualquer rua da cidade, já sabe que são membros da mesma igreja. Vale colocar a mão na cabeça e falar assim, de onde que eu conheço esse casal? Né? É daqui da igreja mesmo, é daqui. Vamos dizer para eles, para esse casal, para esses irmãos, para o outro casal, para Silvânia, que veio lá de Belo Horizonte, vamos dizer todos para eles as palavras belíssimas do Salmo 133, versículo 1, todos juntos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom, ó, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, que vocês vivam em união na sua casa, no seu lar e também com os membros da igreja, uns com os outros. Tá bom assim? Então, sejam bem-vindos. Senta aqui no primeiro banco, por favor, e a gente vai servir a ceia a vocês aí daqui a pouquinho. Nesse instante eu chamo, se você deseja ser batizado em nossa igreja, você precisa falar comigo depressa, né? Porque aí eu vou encaminhar você para a classe dos novos crentes e vou dar para você a agenda também do batismo. O próximo batismo que está fixado ali, saindo aqui à esquerda, está fixada a data do próximo batismo. Depois eu vou olhar lá para te falar. Mas se você crê em Jesus como seu Salvador e foi batizado como esses irmãos foram batizados, você então está apto a participar da ceia do Senhor. E nesta hora então, eu vou chamar os diáconos e os seus auxiliares para que venham proceder à distribuição dos elementos da ceia, que são o pão e o vinho.
exatamente como Jesus mandou a gente fazer.
O que a igreja faz aqui nessa hora é cumprindo aquilo que Jesus mandou. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, proclamando a morte do Senhor, que é vital para nós, através da celebração da ceia. Por isso, Jesus mandou que a igreja comesse do pão e tomasse do cálice, lembrando-se da morte dele. Pensando na morte de Jesus, então, comamos o pão. Do mesmo modo, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus, bebamos do cálice. E o texto diz: proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, Jesus vai voltar. Esta é outra mensagem desta mesa. Ele vai voltar. Por isso vamos cantar: quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Você pode dizer isso? Quando Deus fizer chamada, você estará lá, queira sentar-se, estará lá pronto para receber dele o bem-vindo. Que Deus abençoe você. Se você ainda não pôde responder a esta pergunta positivamente, então que você se prepare. Esse é o propósito desse culto também, ajudar você a se preparar para que quando ele voltar,
você possa ser bem recebido por Ele. Nesta hora, nós vamos ter o nosso minuto infantil. As crianças que estão presentes, por favor, venham para cá, perto da tia Peg, que ela está aqui esperando vocês. Bom dia! Todo mundo voltou a estudar essa semana? Voltou à escola? Acabaram as férias? Nossa, é tão bonito ver esse grupo, tanta criança aqui. Sejam bem-vindos, todo mundo. Estão chegando mais alguns. Nossa, é lindo. O grupo, olha a igreja, o grupo não é lindo? Isso é a igreja do presente. Muito obrigada pelo presente e da sua presença. Quando Jesus estava na terra, um dia ele estava andando numa cidade. E quando ele estava saindo da cidade, e estava cheio de gente, que nem lá no Boulevard, lá no centro da cidade, durante os Jogos Olímpicos, lembra quanta gente? Então estava tanta gente, e estava cheia, e ele começou a ouvir muita gente gritando e chorando. Lá, 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 lá. Que isso era o choro das mulheres quando alguém morria. E tinha muita gente chorando histericamente, porque era assim mesmo naqueles tempos. Lá, 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 lá. E chegou perto e viu, porque tanta gente estava chorando, que uma senhora que já era viúva. Uma viúva é uma senhora cujo marido já tinha morrido. Agora, dentro do caixão, era seu filho único. E ela estava lá, 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 meu filho morreu, meu único filho. E ela estava numa tristeza tão grande, que Jesus chegou perto dela e falou: não chore. O que é isso? Não chore? O filho tinha morrido. Mas Jesus fez mais. Ele tocou o caixão e ele falou com o rapaz que estava morto. E ele falou: levante-se. E naquela hora, ele sentou e começou a conversar. Silêncio total. Imagine o choque. O rapaz que estava morto viveu de novo. Ele ressuscitou. Então, você já escutou essa história? Talvez porque já conhece, você não fica assustado, mas eu fico assustada. E eu fico pensando: uau! Que milagre! Uma pessoa morta viveu de novo. Mas isso que Jesus veio fazer: dar nova vida, trazer de volta quem está morto. Você entende isso? Eu não entendo muito bem. Tem que Jesus falou que eu sou a ressurreição, eu trago as pessoas de volta à vida. E vocês vão entender muito melhor o que Jesus queria dizer com essa frase, eu sou a ressurreição, durante o culto. Quem é menor vai agora e aprender com o pastor André. Quem é maior vai ficar aqui dentro e o pastor vai pregar sobre essa coisa que Jesus falou. Eu sou a ressurreição. Então, podem ir com seus tios para o culto infantil ou pode ficar aqui dentro do santuário, aprendendo sobre eu sou a ressurreição. Muito bem, irmãos, vamos nos levantar, abrindo a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 20, dando sequência aos nossos estudos sobre frases de Jesus que começam com a palavra eu sou. Capítulo 11, versículos 20 a 27. Diz a Bíblia assim, na minha tradução: ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará
na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Ó Deus e Pai, seja bendito o teu nome, louvado e exaltado sobre qualquer outro nome. Agora, presentes aqui, suplicamos que a tua presença se faça aqui sentir e o teu Espírito nos fale ao coração, à mente, de tal modo, Senhor Deus, que nós não tenhamos dúvidas de que o teu Filho Jesus é a ressurreição e a vida, pois nós oramos no nome dele. Amém. Queira sentar-se. Duas irmãs choravam, e choravam porque o irmão delas havia morrido. Você também choraria se você estivesse no lugar delas. E Jesus era amigo dos três, e ele foi visitá-las, as irmãs. Quando elas o viram, choraram ainda mais e trocaram com ele algumas palavras. Essa sensação de chorarem quando o viram, essa descrição, quando elas o viram, choraram ainda mais, me faz lembrar que sempre é assim, né? Quando a gente está num velório, e aí as pessoas enlutadas choraram, agora estão acalmadas, estão tranquilas, aí vem lá um primo, ou vem lá um avô, pronto, volta tudo de novo, não é assim? Volta tudo de novo, a pessoa se debulha, com toda a razão, não é pecado chorar, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus chorou exatamente nesse capítulo, no versículo 35, diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Então, nosso texto é parte dessa conversa que Jesus tem com as duas irmãs que estão enlutadas porque o irmão acabou de morrer e acabou de ser sepultado. Irmãos, a presença da morte continua sendo o maior mistério para os seres humanos. Já perguntava Jó 14:14, morrendo o homem, porventura tornará a viver? É uma boa pergunta, né? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Há várias respostas possíveis. Por exemplo, a ciência responderia: talvez haja a possibilidade, algum dia, de ele viver novamente. A filosofia responderia: ele espera viver novamente. A ética argumentaria: eu acho que ele deveria viver novamente. O ateísmo é categórico: ele jamais viverá novamente. E Jesus diz o quê? Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E em João 6,40, um pouquinho antes, Jesus diz: eu o ressuscitarei no último dia, falando dos crentes. Então, baseado em que é que Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida? Vamos ver. Em primeiro lugar, aquele que disse eu sou a ressurreição, ele próprio produziu ressurreição. Ele falou que ele era a ressurreição, mas não ficou só na palavra. Ele mostrou na prática que ele era a ressurreição, ele produziu ressurreição. Por exemplo, a Peg mencionou aqui, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lucas 7,12 diz que ele era o filho único de sua mãe, que era viúva. E ali está um jovem morto, irmãos, um jovem morto, que coisa triste. Esta semana a Escola Vitória passou por uma experiência muito difícil, que foi a perda de um dos seus aluninhos, uma menina, pela qual muitos irmãos, inclusive, estavam orando, porque houve esse pedido de oração no início da semana. Ela faleceu na quarta-feira.
Um jovem morto parece... A morte já dói, mas um jovem, daqui a pouco vamos ver uma criança morta, pior ainda. Então, Jesus viu não apenas a tristeza daquela mãe, essa viúva, primeiro porque ela já era viúva, e viúva hoje é uma coisa, viúva antigamente era outra. Viúva nos dias de Jesus era uma pessoa absolutamente dependente da caridade alheia. Ela não tinha recursos quaisquer, ela não podia se sustentar de modo algum. Então, era uma tristeza profunda que essa senhora já deveria estar experimentando por ser viúva. Agora, o único filho que ela tem, que poderia ser o seu amparo na sociedade, esse menino também morre. Olha só, além disso, havia uma tristeza no ar, além da tristeza no ar que havia, tinha uma outra coisa que deixava aquela mulher ainda mais humilhada, vamos dizer assim. É que na sociedade corria o boato de que quando uma mulher fosse viúva e perdesse o seu filho único, era muita desgraça na vida dela. Então é porque ela estaria pagando por algum pecado oculto, que nem a teologia dos amigos de Jó, você lembra deles, né? Perturbaram o pobre do Jó, o livro inteiro de Jó, eles perturbam a vida do pobre, e falando, você está sofrendo, você está doente, essas chagas aí, rapaz, essas feridas, essas bolhas, isso tudo aí, é porque você cometeu alguma coisa e não está confessando. Tem que confessar, rapaz. No momento que você confessar, você vai ver, isso aí tudo vai sumir, a doença vai desaparecer. Irmãos, às vezes não é assim. Às vezes não é assim. E no caso de Jó não foi assim. E essa mulher também tem agora essa reputação, as pessoas olhando para ela e dizendo, alguma coisa ela fez, não é possível, já é viúva, agora perde o filho único, que seria o amparo. Ah, não, meu irmão. E aquele tititi de sociedade sem televisão, que você sabe que acontece muito, né? Mesmo com televisão, já acontece hoje. Você imagina naqueles dias, lugarzinho desse tamanho, chamado Naim, e a mulher perde o seu filho único, ela que já é viúva, coitada, não passará sem o julgamento cruel dos seus concidadãos. Eles vão falar o tempo todo. Então parece que Jesus, quando encontra essa mulher e a vê chorando, ele lê além das lágrimas, ele vê o sofrimento interno. Olha, Jesus pode fazer isso sempre. Ele sempre, por ser a ressurreição e a vida, ele olha além das suas lágrimas, ele sabe o que você está passando neste momento, as crises pelas quais você esteja porventura atravessando, ele sabe tudo, ele não foge ao seu conhecimento o sofrimento da gente. Isaías até disse que ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento, nos trabalhos ali, quer dizer, no sofrimento. Por isso o Senhor Jesus se solidarizava com as pessoas nas suas dificuldades. Ele era incapaz de olhar para uma pessoa sofrendo e dizer, tá bom, mais um sofrendo. Não era assim. Ele se condoía, ele se derretia por dentro, e é exatamente como a gente devia reagir também perante o sofrimento alheio. Além de ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele também ressuscitou, agora sim, a menininha, a filha de Jairo. Jairo, irmãos, não era crente, vamos dizer assim, ele não era membro da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, não era, mas ele era um sujeito temente a Deus, ele gostava das coisas de Deus, tanto gostava que ele ia à sinagoga, onde se ensinava a palavra de Deus, onde se debatiam os textos bíblicos, ele ia, e gostava lá de debater, ele era o líder da sinagoga, era o homem que abria, fechava, né, se estava sujo ele providenciava alguém para limpar, ou ele mesmo limpava, era o líder. E esse homem procura Jesus, diz Lucas capítulo 8, ele procura Jesus e o faz de uma forma corajosa, porque ele não era seguidor de Jesus ainda, ele era líder da sinagoga, presidente. Imagina se o líder da igreja católica, aqui do lado, vem aqui à igreja e diz, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem para chegar aqui e pedir ajuda. O Jairo fez isso, ele foi a Jesus, e isso revela a sua coragem e também revela a sua humildade, porque ele foi pedir ajuda. Eu conheço gente que se esborracha todo, que se dana todo, que se estraga todo, mas não tem a humildade de pedir ajuda.
Espero que você não seja desse tipo, o tipo orgulhoso que prefere sofrer e se danar e se machucar todo, mas não pede ajuda a ninguém. É muito triste uma pessoa não querer ser ajudada. A filha do Jairo, única filha também, parece que Jesus tinha uma atração para com esse negócio de filho único, né? Filho único. Lucas 8,42 diz que ela era filha única dos seus pais e ela estava com 12 anos. 12 anos, não sei quantos anos tinha a criança que faleceu essa semana aqui, mas provavelmente 10, né? 8 anos de idade. 8 anos de idade, que coisa triste, irmãos. Orem pelos pais, não os conheço, mas é preciso interceder nesta hora, porque deve ser um dos golpes mais duros que uma pessoa receba nesta vida, a perda de um filho em tenra idade. Pois essa menina morreu. E quando ela morreu, Jairo só faltou arrancar os cabelos. Aliás, ele não arrancou, mas ele contratou as choradeiras profissionais, as chamadas carpideiras. E elas choravam exatamente como a Peg, escandalosamente aqui, de propósito, que ela faz tudo com propósito, ela fez para chamar sua atenção, que era desse jeito mesmo que as mulheres orientais choravam e choram até hoje. Exatamente desse jeito. Então, as carpideiras escandalosamente arrancando os cabelos, chorando e fazendo aquele drama todo, e Jesus chega, atravessa a história de Jairo e muda o quadro. Foi baseado nessas ressurreições, vamos ver uma terceira que tem agora, foi baseado nessas ressurreições de Jesus, que alguém disse assim, muito jocosamente, mas seriamente, disse assim: não convide Jesus para um culto, para um velório. Não convide Jesus para um velório, porque ele vai e acaba com o velório. Ele ressuscita o morto. E aqui está uma criança. Imagine a alegria dos pais em ver essa menina falando e conversando: papai, mamãe, cadê meu cachorrinho? Entende? Toda feliz, e a família toda feliz também. Jesus sempre quer ver a família feliz. E por isso ele vai fazer até milagres para que isso possa acontecer. Mas em terceiro lugar, a maior ressurreição de Jesus, a maior ressurreição que Jesus promoveu, foi a ressurreição do Lázaro. A maior no sentido de que houve maior impacto, mais gente ficou sabendo, inclusive, segundo a análise do evangelista João, Jesus teria morrido por causa dessa ressurreição. Então, Lázaro é aquele senhor que mora ali em Betânia, leva uma vida sossegada. Betânia ficava a poucos quilômetros de Jerusalém, fica até hoje a poucos quilômetros, e a coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós estivemos exatamente no lugar onde dizem: aqui, foi daqui que o Lázaro saiu. E a gente sempre fica nesses lugares pensando realmente nos textos bíblicos e pensando no poder de Jesus sobre a morte. Lázaro ficou doente, mandaram avisar Jesus. Jesus não veio logo, porque Jesus não é um criado que a gente tem uma necessidade, a gente aperta um botão e ele aparece. Não é assim não. Ele tem o seu calendário, ele tem a sua agenda, ele tem os seus planos, ele está vendo lá na frente e ele vai agir quando lhe convier. Ou seja, quando convier a ele, não é a mim não. Às vezes eu quero que ele haja de acordo com a minha conveniência, de acordo com a minha necessidade, mas nem sempre é assim. E aliás, é sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, apareceu Jesus. Quando Jesus apareceu, o Lázaro já estava o quê? Morto e sepultado, já com a pedra na porta do túmulo. Sepultado. Você olharia para aquele túmulo e diria: a história do Lázaro está encerrada. Aqui jazem os restos mortais de Lázaro de Betânia, nascido no ano 28, o ano 38 ou 48 antes de Cristo, e falecido agora neste ano. Está lá na plaquinha. Acabou a história dele, não tem mais o que fazer. Eis senão quando aparece Jesus. E quando Jesus aparece, a Marta fica toda eufórica e diz: Senhor, mas que pena que o Senhor não estava aqui quando ele estava vivo ainda. Coitada da Marta, né? Que pena que o Senhor não estava aqui, e pena que ele já morreu. Para Marta, Jesus agia até enquanto tivesse vida. Depois disso, ela achava que não tinha mais jeito.
Irmãos, quantas vezes você pensa igual? Quantas vezes eu penso assim, nossa, não tem mais jeito não, Deus, né, não agiu até ali, então daqui para frente é por minha conta mesmo e seja o que Deus quiser. Mas não é assim. Deus está vendo lá na frente, Ele tem a sua biografia, a biografia que você vai viver, Ele já a tem na mão, Ele já sabe todas as coisas. E Jesus aparece, e aí é bonito o texto de ler, né? Jesus chega na beira do túmulo, vê a emoção das pessoas, Ele chora também, a Bíblia diz, Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. E quando a Bíblia diz que Jesus chorou, aí eu tenho sinal verde para chorar também. Eu tenho sinal verde para chorar também. Eu também posso me dar ao luxo de chorar, porque Ele, que não pecou, chorou. E quer dizer com isso que ao chorar eu não estou pecando, não estou duvidando do poder de Deus, estou apenas expressando os meus sentimentos. E a melhor maneira de expressar os sentimentos não é jogando a família pelo apartamento, não é jogando, né, se matando. A melhor maneira de expressar o seu sentimento é essa aí, é chorando. Você tem um alívio que você não consegue depois descrever. Chorar é saudável. E aí Jesus então, depois de chorar, limpa os olhos e manda que tirem a pedra. Muito interessante, né? Tirem a pedra. Jesus podia dizer assim, pedra, eu que te criei em Gênesis capítulo 1, sai daí, menina. E a pedra botaria a viola no saco e sairia quietinha. Mas Jesus sabe que aquilo que nós podemos fazer, Ele não faz, Ele deixa para a gente fazer. É que Jesus não quer estimular o ócio, Ele não quer estimular a preguiça na gente. Imagina, se tudo que a gente pedisse, Deus fizesse, a gente não ia nem trabalhar segunda-feira. Senhor, hoje eu não vou trabalhar, e o Senhor vai produzir os mesmos resultados se como eu estivesse lá no escritório. O Senhor é poderoso para isso. Senhor, eu não vou semear hoje, porque Tu és o Deus da semeadura, Tu colhes onde não plantas. Já ouviu esse papo antes, não já? Essa conversa foi dita antes, por aquele mau servo, lá de Mateus. Mau servo disse isso, Senhor, eu sabia que o Senhor era poderoso, o Senhor podia colher onde não planta, o Senhor pintava e bordava, o Senhor faz coisas. Então, Senhor, eu enterrei, botei aqui, ó, abri uma gaveta, botei guardadinho para ninguém levar, sabe? Para com isso, isso é preguiça, e Jesus não apoia a preguiça. Se há alguém que apanha na Bíblia o tempo todo, sabe quem é? O preguiçoso, mas leva cada cacetada. Eu não sei como é que alguém consegue ser preguiçoso lendo a Bíblia. Aliás, o preguiçoso nem lê a Bíblia, né? Esse é o problema. A preguiça dele já começa nisso, ele não lê a Bíblia, porque se ele ler, ele vai levar cada uma que ele vai ficar rodopiando. Onde é que é a porta de saída? Onde é que é a porta de entrada? Vai ficar rodopiando, que a Bíblia pega pesado. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O preguiçoso fica se arranjando na cama, lá pra cá, que nem uma porta velha. Ele fica assim, diz Provérbios. E aí Jesus então manda que a pedra seja retirada. E homens que não são preguiçosos tiram a pedra. E quando a pedra é retirada, eu gosto da cena quando eu vi, a primeira vez que eu vi o filme O Mártir do Calvário, que contava a história de Jesus, que toda sexta-feira santa passava no cinema da nossa cidade. Eu gostava da cena, e quando tirava a tampa, todo mundo, mão no nariz. O diretor captou bem a ideia, né? Captou muito bem a ideia. Mandou todos os atores botar a mão no nariz na hora. Por quê? Porque o Lázaro, diz Marta, já cheira mal. Se Marta, a irmã, está dizendo que já cheira mal, porque cheirava mal mesmo. E olha, nada como um defunto para cheirar mal, você sabe disso. E a Bíblia diz que mesmo cheirando mal, Jesus conseguiu arrancar aquele homem das garras da morte. E disse, projetando a sua voz lá para dentro do túmulo, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que o que estava morto começou a viver de novo. Eu posso imaginar o coração dele começando a tic-taquear de novo, coração fraquinho, quase parando de novo. E começa a bater, e os músculos, e as coisas, e tudo começa a funcionar, e ele então se levanta e sai, aonde ele acha que tem luz, ele vai saindo naquela direção, é por ali mesmo, seu Lázaro, vai em frente. E Lázaro está vivo, e Jesus diz, tirem as coisas, porque para enterrar eles botavam uma opção de coisa, tirem essas coisas, desatai-o e deixai-o ir. E Lázaro viveu novamente.
o Jesus que ressuscitou Lázaro pode ressuscitar também as nossas esperanças. Ele pode ressuscitar a nossa fé, Ele pode ressuscitar o nosso amor, Ele pode nos levantar de novo. Eu ainda não conheço Berlim, mas estou me preparando para conhecer um dia essa capital famosa, que é a capital da Alemanha. Mas dizem que lá tem um terreno, na capital mesmo, um terreno que é uma planície. Mas de repente, no meio da planície, se ergue um monte, uma montanha aparece assim de repente. E todo mundo que olha vê que é uma montanha artificial, não era natural. E se você perguntar a algum berlinense, ele vai te contar a história daquela montanha. Aquela montanha tem uma história sui generis, só dela. A história é a seguinte, é que durante a Segunda Guerra Mundial, Berlim foi bombardeada, você imagina, 75% da cidade foi destruída, virou ruínas, e as pessoas ficaram, e agora, o que vamos fazer com tanta ruína? Acabada a guerra, morto Hitler, o que vamos fazer com tanta ruína? Aí fizeram uma campanha, tragam tudo que é ruim, que é ruim da ruína, tragam as coisas, pneu, parede, porta, janela quebrada, trouxeram tudo e foram fazendo um monte, foram empilhando, e depois, irmãos, sabe o que eles fizeram? Cobriram com terra, colocaram esterco, depois plantaram grama, e hoje, dizem, é um lugar agradável para as famílias fazerem piquenique, fazendo piquenique em cima daquilo que um dia já trouxe a morte para as pessoas. E no verão, piquenique, no inverno, dizem que alguns também colocam ali a prancha de trenó e descem e fazem maior festa no inverno também. Irmãos, isso é uma metáfora do que Jesus faz com a gente. Ele pega todas as ruínas da nossa vida, todas as coisas estragadas, tudo aquilo que não deu certo, Ele pega tudo aquilo e Ele tem essa capacidade, eu ia dizer mágica, mas não existe mágica em Jesus. Ele faz mesmo acontecer, porque mágica é ilusão. Ele faz acontecer, Ele transforma um cenário em ruínas num cenário de piquenique. Ele pode pegar a sua vida em decomposição, cheirando mal, talvez, como a vida de Lázaro, e pode dar a você uma vida nova, devolver você à sua família e fazer de você uma criatura digna da presença dos homens na sociedade. Aquele que disse, eu sou a ressurreição, produziu ressurreição. Em segundo lugar, aquele que disse, eu sou a ressurreição, ele próprio ressurgiu. Ele não só levantou gente da morte, mas ele próprio se levantou da morte. Irmãos, um verbo que nós todos, querendo ou não, teremos um dia que conjugar no futuro, é o verbo morrer. Eu morrerei, tu morrerás, ele morrerá, nós morreremos. Mas eu conheço muita gente instruída até, que se você falar de qualquer assunto, ele aborda, ele estica, sem problema. Mas se você falar de morte, ele vai franzir o senho, vai ficar pouco à vontade e vai dizer a você para mudar de assunto. Falar de morte, aí eles empalidecem, eles enrubescem e eles se aborrecem e pedem para você mudar de assunto. Para com isso, é o medo de morrer. Eles morrem de medo de morrer. Eu li de um missionário no país africano chamado Uganda, na África, né? E esse missionário chamado Good Game, ele descobriu que lá naquele país o tratamento contra a AIDS, além de tudo, além das precariedades normais do país, encontra uma outra dificuldade, uma barreira, esta sim, intransponível. Para os ugandenses, falar da morte apressa a morte. Então a morte é um tema proibido, mas não é só em Uganda, não. Havia um intelectual brasileiro que ele falava sobre qualquer assunto, qualquer pergunta ele respondia, mas quando o repórter falava assim, doutor fulano, e a morte? Bom, vamos mudar de assunto, vamos virar essa página. Ele simplesmente evitava o assunto. Mas sabe, amigo, não é preciso ficar arrepiado quando se fala da morte.
Não é preciso ficar com medo, não é preciso temer, não é preciso tremer, nem se acovardar diante da realidade da morte. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo lançou sobre o túmulo um arco-íris radiante. Jesus lançou esse arco-íris radiante sobre o túmulo da morte, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse, por causa disso, Paulo pôde olhar a morte no olho e se atrever até a perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele podia fazer essa pergunta. Oséias, o irmão Campos me deu agora há pouquinho ali no gabinete, citou esse texto, eu falei: esse texto é ótimo para a minha mensagem desta manhã. Oséias 6, 1 e 2, Deus dizendo: vinde e voltemos, aliás, o profeta dizendo: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará. No 3º dia, nos levantará e viveremos diante dEle. No 3º dia, Oséias 6, 2, está dizendo que no 3º dia Ele nos levantará e viveremos diante dEle. Foi por isso, por causa dessa promessa, que o poeta Longfellow escreveu: o túmulo não passa de um túnel. Então, o túmulo não passa de um túnel, levando da luz para a luz, mediante breves instantes de escuridão. Vou repetir: o túmulo não passa de um túnel, levando da luz para a luz, mediante breves instantes de escuridão. Por isso é que no túmulo de um compositor de um hino cristão, se colocou o seguinte epitáfio: pousada de um peregrino em viagem para Jerusalém. Pousada de um peregrino em viagem para Jerusalém. Irmãos, puseram guardas, puseram proteção, tentaram impedir, mas Jesus não ficou no túmulo. Graças a Deus, Ele ressurgiu. E ao ressurgir, ressurgiram com Ele as esperanças que os discípulos já tinham visto desmoronar. No final daquele primeiro dia da semana, diz João capítulo 20, Jesus ressuscitou, os discípulos estavam entristecidos, estavam frustrados, estavam perplexos, estavam amedrontados e, como Tomé, estavam incrédulos. Mas Jesus chega como a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Em último lugar, irmãos, aquele que disse eu sou a ressurreição, um dia também, pela graça de Deus, nos ressuscitará. Nos ressuscitará. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Da próxima vez que você for ao cemitério, espero que seja muito tempo longe de hoje, próxima vez que você for ao cemitério, porque toda vez que eu vou eu me lembro de João 5, 28 e 29. A hora vem em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu o ressuscitarei no último dia, diz Jesus em João 6,40. Eu o ressuscitarei. Jesus promete nos ressuscitar. Irmãos, não faz sentido a acusação de um escritor americano chamado Gore Vidal. Ele derramou a sua incredulidade na boca de um personagem, quando o personagem diz o seguinte: com a adoração do judeu morto, a poesia cessou. Com a adoração do judeu morto, a poesia cessou. Equivocado estava o senhor Vidal. Equivocado. 2 equívocos. Primeiro, o cristianismo não é a adoração de um judeu morto, é a adoração de um Deus vivo. Segundo, com o cristianismo a poesia não morreu, bem ao contrário, a ressurreição de Jesus devolveu ao homem a possibilidade de lidar bem com a poesia,
de compor poesia, de cantar poesia, de comunicar poesia, de consumir poesia, de admirar poesia. Quer ser poeta? Seja um bom cristão. E a sua vida será um poema dedicado ao Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso, um pastor chamado Cirilo de Alexandria, lá nos primeiros momentos da igreja, dizia que nós possuímos o que ele chamava de instinto da ressurreição. Nós possuímos esse instinto, o instinto da ressurreição que o Senhor mesmo nos deu, e por isso nosso corpo ficará no pó por algum tempo, mas um dia esse corpo também será ressuscitado e moraremos para sempre com o Senhor. Para terminar, eu tenho uma citação de um escritor chamado Charles Kettering. Ele disse: todos nós deveríamos nos preocupar com o futuro, porque é lá que passaremos o resto das nossas vidas. Todos nós deveríamos nos preocupar com o futuro, porque é lá que nós passaremos o resto das nossas vidas. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Você precisa receber Jesus, apropriar-se de Jesus, seguir a Jesus para ser ressuscitado no último dia. Creia nele agora, amigo. Dependa do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia nele agora de todo o seu coração e você vai ser salvo, aqui e agora. Vamos orar. Mais uma vez, Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer as preciosas promessas da Tua Palavra, promessas que nos animam, que nos ressuscitam, promessas que nos fazem caminhar com alegria, promessas que nos fazem esperar com confiança a manifestação da Tua vontade em nossas vidas. Senhor, continua abençoando cada um presente aqui. Continua, Senhor, guardando a vida de cada um debaixo dos Teus cuidados. Continua renovando a alegria dos Teus servos em Te servir. Que ninguém aqui seja um crente carrancudo, entristecido, desesperado, mas que todos sejamos, ó Deus, contagiados pela alegria que procede do túmulo vazio de Jesus. Muito obrigado por essas promessas preciosas e ajuda-nos a nos apropriarmos delas, a tê-las em nossos corações e mentes, em nossas vidas, portanto. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora você vai ouvir o pós-lúdio. E enquanto você estiver ouvindo, se você é crente, eu vou pedir então um favor a você, que você curve a sua cabeça e esteja em oração. Oração por você, pela sua família, pela sua igreja e por alguém que esteja aqui que ainda não seja crente. E se você não é crente ainda, eu quero fazer um desafio a você. Eu quero convidar você nesta manhã a deixar de ser incrédulo e a ser crente, a confiar em Jesus como seu Salvador, a colocar a sua vida nas mãos dele. Quem sabe você esteja afastado de alguma igreja, caminhou com Cristo há algum tempo, mas desistiu, jogou a toalha por alguma razão, não importa agora. Então eu vou pedir que enquanto você ouve o pós-lúdio, você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero descer, eu vou estar perto daquele microfone e eu quero orar com você, quero receber você ali e orar com você e dar a você assistência espiritual para você continuar a sua carreira cristã. Mas não fique intimidado, não. Tem muita gente aqui, não tem ninguém aqui, não. Quem tem aqui agora, quem está aqui é o Espírito Santo de Deus e Ele quer falar ao seu coração agora. Então, enquanto você ouve a música, convide Jesus e levante-se e venha. Eu quero abraçar você aqui embaixo.
Muito bem, nós vamos orar agora pelo seu João, que já é evangélico, mas quer renovar a sua comunhão com Jesus. Seja bem-vindo, irmão João. Deus abençoe a sua decisão de renovar a comunhão. Que coisa linda. Que todos nós possamos também, diariamente, renovar nossa comunhão com o Senhor. Está aqui a dona Hermínia, membro da igreja, e ela pediu que ela precisa muito de oração. Então eu fiz uma oração com ela aqui agora, e você ore também pela irmã Hermínia, ela está precisando da sua oração. Não sei qual é o problema também, nem precisa me contar, viu, irmã? Nem precisa. Se quiser contar, pode contar, mas não precisa contar. Deus abençoe a senhora. Também aqui a irmã Fernanda. Fernanda tem sido assistida aí pela irmã Juvenete. Cadê a Juvenete? Está ali a Juvenete, né? Deus abençoe a Juvenete no seu ministério também de aconselhamento cristão, que tem sido uma bênção, ajudando muita gente, como a Fernanda e dona Tereza, que é a mãe dela, que está ali. Então nós vamos orar nesta hora por esses irmãos, né? Cada um sabe por que está aqui, e nós vamos orar entregando essas vidas. Senhor Deus, o irmão João deseja renovar a sua comunhão contigo. Toma, Senhor, esta vida nas tuas mãos. Remove, Senhor, as dificuldades que o impedem de se consagrar cada dia mais a Ti. Dá a ele, Senhor, a vitória sobre as tentações. Dá a ele, Senhor, a vitória sobre o desânimo. Dá a ele, Senhor, a graça de continuar lutando ao Teu lado até que Jesus volte. Até que Tu fizeres chamada no dia final. Abençoa também, Senhor, a irmã Hermínia que está aqui. Olha, Senhor, para o seu sofrimento, para as suas lágrimas, para a sua tristeza, e dá a ela, Senhor, a vitória, porque a vitória só pode vir de Ti. Oramos também, Senhor, pela Fernanda que tem sido assistida pela irmã Juvenete, que tem sido ajudada por outros irmãos aqui da igreja, e até um pequeno grupo multiplicador, funcionou por algum tempo na sua casa. Nós te louvamos por isso, Senhor, mas pedimos por essa vida, pedimos pela saúde da Fernanda, pedimos pela sua vida espiritual, pedimos, Senhor, que ela continue firme na fé, olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé. Abençoa, Senhor, com ele os irmãos que estão aqui para dar apoio espiritual. Eles também, Senhor, precisam do Teu apoio, precisam da Tua vitória. Guarda esses irmãos também, Senhor, de todo o mal, e dá a eles a alegria de participarem do crescimento espiritual de alguém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero sentar aqui, ó. Aqui, ó, isso. Pode sentar aqui, tá? Enquanto a gente termina o culto. Pega a sua Bíblia. Isso, irmão. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do culto, nós queremos agradecer aos visitantes que estão conosco, aqueles que nos acompanham pela internet, pelo rádio, né? Damos a todos as boas-vindas, e nós queríamos conhecer os visitantes, porque é tão bom conhecer os amigos que nos visitam. Afinal de contas, saíram de casa, né? E se arrumaram, vieram aqui, alguns pegaram ônibus, outros vieram de táxi, enfim, os visitantes, nós queremos agradecer essa presença, né? Então, por favor, fique de pé, você que está conosco nesta manhã. Temos aqui um irmão, trazido pela Eni Pitzer, que bom, Deus abençoe. Temos ali também um casal, Deus abençoe. Na minha classe dos novos crentes, tinha lá é Tiago, né? Tiago, isso, estava lá na classe dos novos crentes hoje, visitante. Que bom, bom ver vocês na casa do Senhor. Na galeria também temos algumas pessoas, e elas estão sendo cumprimentadas pelos irmãos nesta hora. Obrigado, irmãos. Obrigado também aos internautas pela participação no culto desta manhã. E nós temos aqui o recado, 2 recados, um de Valinhos e outro da França. O de Valinhos é da família de Edgar, Esther Lemos e Adésia Carvalho. Agradecemos ao Senhor, porque temos crido e aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador e Mestre. Quando Deus fizer chamada, lá estaremos. Glória ao Senhor. Que bom, né? Lá estaremos. E da cidade de Jacu, região de Languedoc-Roussillon, na França, a Ana Ildefonso. Gostaria de parabenizar a igreja por seu aniversário. É sempre um enorme prazer me juntar a todos via internet para cultuar ao Senhor. Obrigado, então, aos internautas que nos acompanharam e também a esses que nos escreveram. Nós ficamos muito alegres com a sua presença virtual, né? E quando passarem pelo Rio de Janeiro, já sabem, é aqui mesmo o seu lugar. Foge não. Rua Frei Caneca, 525, domingo às 10 horas, domingo às 19. Alguns irmãos gaguejaram para falar 19, não gostei disso não. 19 horas estamos aqui com sol, com chuva, sol não tem, né? Às vezes tem.
com sol, com chuva, com frio, o que for, estaremos aqui às 19 horas. Irmãos, a comissão eleitoral já está em ponto de bala. Relator, Emanuel Couto. Vem para cá. Relator, Emanuel Couto. Demais membros, são 7 membros, como é que fala? Fixos? Efetivos, obrigado, a palavra é essa. Efetivos e 3 suplentes. Os efetivos são Ângela Maria Pataro. Está fora? Está viajando. Já falou com ele, né? Eliseu Veloso. Está viajando também? Jaci Nascimento. Jaci Nascimento, não está viajando, está aqui. Mara Ângela Costa. Está fora. Pedro Leandro Alvarenga. Não está fora. Está lá em cima. Está vindo devagar. Maurício Simões de Lima. São os efetivos. 7 efetivos, né? E os 3 suplentes, Fausita Alencar, diaconisa Fausita Alencar, diaconisa Janete Portugal e a irmã Tatiana Cordeiro. Tatiana Cordeiro. Só lembrando que os suplentes nessa comissão também trabalham, né? Os irmãos sabem disso, né? Os suplentes também, eles trabalham especialmente no dia da eleição, que é em novembro. Então, Deus abençoe essa comissão, nós vamos orar aqui encerrando o culto, vamos orar por eles também. Quero lembrar aos irmãos que no dia 24 de setembro agora, no sítio Convir, haverá um passeio dos juniores. Tem um filho júnior, que é da idade aí de 9, 10, 11, 12 anos, então esses meninos e meninas vão passear dia 24 de setembro e a inscrição é com os professores. Saída daqui da igreja no dia 24, às 8h30 da manhã. Você chega às 8h35, perde o avião, né? Então, 8h30, tá bom? Música de primeira. Nós teremos dia 8. Dia 8 é agora, quinta-feira, né? Quinta-feira, um pianista chamado Daniel Sanches estará tocando, né, piano solo, ou seja, um concerto de piano. Você está convidado. É uma das coisas mais caras na Europa, segundo o irmão Ivan Clavin, uma das coisas mais caras na Europa é concerto, né, Ivan? Concerto lá é muito caro. Você paga 100 euros, 150 euros para ir assistir uma orquestra tocar, para ver um pianista, um violonista famoso. E aqui é de graça. Aqui é de graça. Maravilhoso, né? Então, venha. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Tá bom? Parabéns ao Arauto pela 200ª edição. 16 anos sendo publicado na igreja. E é um jornal que é só da União Paz, quer dizer, era da União Paz, mas agora é da igreja toda. Da igreja toda. Você tem algum motivo de oração para agradecer a Deus, uma bênção para agradecer? Venha se juntar a esses irmãos aqui agora, a comissão, a bela comissão que está aqui, que vai trabalhar nestes 2 meses até novembro, para setembro, outubro, novembro, quase 3 meses trabalhando para poder nos coordenar o processo de indicação da eleição da nova diretoria. Daqui a pouquinho, mais domingo, os irmãos da comissão estarão aqui na frente anunciando as coisas. Vem agradecer a bênção. Pedir. Então, vem pedir também, não tem problema. Eu quero agradecer a bênção da irmã Maria Helena Linhares Gomes, que está ali, ó. Fez aniversário e fez aniversário vindo à igreja. Depois de quantos meses? 2 meses? Não. Quantos meses ficou sem vir à igreja? Quantos anos a senhora não vem à igreja? Aí ela vai saber. Meses, né? Vários meses ela teve um problema, cirurgia, não foi? Cirurgia do quadril, e ficou aí e tal. Agora na próxima Olimpíada, se preparem. Maria Helena competindo. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos encerrar esse culto. Irmã Maria Helena, só pode vir aqui agradecer a Deus? Vem devagar, não corre não. Isso. Vamos orar encerrando. Olha, se você está fora da igreja, meu irmão, você não sabe o que está perdendo. É uma bênção participar do rebanho do Senhor. Volte correndo para a casa do Senhor. Se você está fora, entre logo, se você nunca participou.
Pai querido, Pai amado, os nossos corações estão muito alegres, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa para Te cultuar, para Te adorar e para dizer, Senhor Deus, que nós somos muito gratos por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por esse dia que representa tanto para nós, quando podemos também participar da ceia em que, Senhor Deus, aguardamos a Tua volta. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos esses que estão aqui, prontos para Te agradecer, porque, Senhor Deus, Tu és um Deus maravilhoso, e sem Ti nós não podemos viver, Senhor. Por isso, Pai querido, o meu coração está muito alegre, porque depois dessas duas bênçãos que Tu me deste, de aniversário, e de eu poder estar aqui na Tua casa, eu só posso Te dizer muito obrigado. E todos esses que estão aqui também, Senhor, todos têm um motivo de gratidão. Também, Senhor Deus, quero Te pedir a Tua bênção para essa comissão que tem um trabalho a fazer, Senhor, para a nova diretoria do ano que vem. Que eles estejam sempre cheios do Teu poder, da Tua graça e, sobretudo, da Tua sabedoria, Senhor, para poder, Pai querido, escolher aquela comissão que Tu já vai dizer para cada um que quer que continue o trabalho da Tua igreja no próximo ano. Continue conosco, Senhor, e nos deis uma semana muito abençoada. É esta oração que Te fazemos com os corações agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você pode abraçar o seu irmão quantos abraços quiser.